Muito bem, pessoal. Algumas pessoas que fecham a minha consultoria esportiva, às vezes me mandam assim: Leandrão, eu quero fazer um projeto, 30 dias com você, então pode caprichar, pode acelerar. Quais são os melhores aeróbicos, a metodologia para esses 30 dias? Eu quero fazer igual um atleta faz. Dá pra gente trocar uma ideia sobre isso? É lógico. Então já clica no gostei, se inscreva aqui no canal, porque nos 30 dias finais, um atleta faz algumas coisas que realmente vai fazer secar muito mais rápido, e uma delas é a metodologia dos exercícios aeróbicos. E não só a metodologia, como a aplicabilidade também. Porque é aquela aplicação. Não, é fazer o plano. Não adianta ter o melhor treino do mundo se você não o executa. Primeiro vamos analisar o seguinte: o atleta, ele nos últimos 30 dias, normalmente quando ele está chegando perto de um campeonato, ele aplica algumas métricas que realmente fazem muita diferença no físico dele. Só que o que a gente tem que lembrar? É que esses atletas já vêm de dieta normalmente, tá? Lógico, pode mudar, depende, tá? Mas normalmente ele vem ali de 3, 4 meses de dieta. Então ele já vem tirando toda a gordura e nos últimos 30 dias ele aplica uma metodologia mais incisiva. Ele vem, entra, faz o trabalho e sai. Por quê? Porque não aguenta. Não tem. Ah, mas o atleta é fraco? Não, pelo amor de Deus, ninguém tem mais condicionamento do que um atleta. O que eu quero dizer é que é tão arrombante a rotina que não é sustentável por muito tempo. Tanto fisicamente, quanto emocionalmente, quanto mentalmente. Mas, só para continuar repassando, nós temos que ter aí uma dieta hipocalórica, todo aquele contexto de queimar gordura, que você pode conhecer mais no meu curso de dieta. Quando entra nesses 30 dias finais, o que normalmente os atletas fazem? Eles fazem 2 aeróbicos por dia e mais a musculação. É todo atleta? Lógico que não. Tem atleta que seca mais fácil, tem atleta que veio mais tempo condicionando, então isso depende muito. Mas boa parte deles faz 2 aeróbicos por dia e mais uma musculação por dia. Leandro, eu posso copiar isso? Calma, vamos trocar uma ideia melhor. Porque eu sei que eu abro caixinha de perguntas todo dia lá no Instagram, se quiser me mandar uma lata aberta. O pessoal pergunta muito assim: olha, eu vi o Brandão fazendo tal coisa, eu vi o meu amigo Christian Figueiredo, Rudy Boy, Fernando Sardinha, o Carlão Personal lá do CT. E eu vi que eles fazem, mas de novo, é uma especificidade. Ah, mas todos estão fazendo a mesma coisa. Isso quer dizer que você pode fazer também? Você se parece com todos eles? Você vai falar: pô, Leandrão, agora pegou na ferida, não parece. Mas eu quero ser. Beleza, um bom argumento. O que acontece, pessoal? A dieta ela vai ficando tão hipocalórica e cansativa que se o atleta tirar mais calorias, ele não consegue nem levantar da cama. Então ele não pode reduzir mais comida. Eu te pergunto, você chegou nesse ponto? Ou você está ainda no estado de 30% de gordura, comendo tudo errado e você quer em 30 dias secar tudo? Porque não vai dar, não vai acontecer. Não, mas eu não disse isso, Leandro. Eu quero em 30 dias, sabe fazer o quê? Secar o máximo possível. Então, só que você tem que entender que depois desses 30 dias você continua vivo. E esse que é o grande lance. Nós podemos ter uma rotina para queimar o máximo de gordura possível em 30 dias? Sim, mas e depois? Você vai conseguir sustentar isso? Você vai continuar conseguindo emagrecer? Porque provavelmente não. Então, de novo, o atleta ele reduz tanto a comida que quando ele precisa perder mais gordura, ele precisa aumentar mais o seu déficit calórico e não tem como, através da alimentação. Está no limite. O que ele faz? Ele começa a fazer cardio. Só que não é da maneira que você está pensando. E quando eu digo que não é da maneira que você está pensando, não é mesmo da maneira que você está pensando. Porque alguns vão pensar o seguinte: ah, eles correm, eles fazem 2 horas de corrida por dia. Não fazem, porque eles não aguentam. Ah, outro grupo vai pensar assim: sim, eu já sei, eles fazem caminhada para não catabolizar. Tá errado também. Eles fazem um aeróbico em jejum, que é de baixíssima intensidade, para eles não catabolizarem. Tá errado também. Você tem que lembrar o seguinte: um atleta, ele tem um peso, um índice de massa corpórea alta. Vamos lá, um cara de 1,80 m com 100 quilos, ele é leve ou ele é pesado? Ele é pesado. Não importa quanto de gordura ele tem, ele é pesado. E aí vão vir pessoas que, por exemplo, são falso magro. O cara tem 1,70 m, 70 quilos. E vai copiar o atleta fazendo caminhada. Porque o atleta faz caminhada a 6 por hora, a 5,5 por hora, eu também vou fazer. Só que você esqueceu que a 5,5 por hora deslocando 100 quilos é muito diferente de deslocar 70. Esse atleta, mesmo fazendo uma caminhada a 5,5, 6 por hora, a frequência cardíaca dele vai a 120, 130 batimentos por minuto.
O que coloca ele aí a mais ou menos 60% no mínimo da sua frequência cardíaca máxima. O que é muito diferente de uma pessoa leve fazendo uma caminhada dessa que vai ficar 90, 100 por hora. Lógico que vai depender de condicionamento, tá, gente? Estou falando aqui números gerais. Então, na verdade, aparentemente, o atleta está fazendo um aeróbico de baixa intensidade, mas não é. Ele está fazendo uma intensidade média, pelo menos. Quando você coloca uma inclinação na esteira, 4 km por hora, inclinado no 10, e depois inclina no 0 e vê a tua frequência cardíaca, mede. Faz 5 minutos de um e mede, faz 5 minutos de outro e mede. Você vai ver que quando você inclina, lógico, a frequência cardíaca vai subir muito. E muitos atletas fazem isso. Por quê? A pergunta é essa, para quê, não é? Porque, como eles são pesados, se eles correrem, as articulações podem sofrer. Ah, Leandrão, mas eles têm a musculatura muito forte, não é? É verdade, mas naquele momento está fraco. Quando o atleta sobe no palco, quando o atleta está no final de preparação, é onde ele está mais fraco e não mais forte. A musculatura está toda aparente, mas ele está com o carboidrato baixo, ele veio de dieta restritiva, etc, etc, etc. Então ele faz dessa maneira para conseguir sustentar melhor uma longevidade no esporte. Quando você vai copiar isso, você tem que ver se é a tua condição. Por exemplo, quem está obeso pode usar do mesmo artifício. Ao invés de correr, não, faz uma caminhada e inclina. É muito melhor para suas articulações. Mas, de novo, você tem que ter uma frequência cardíaca boa para trabalhar. 60%, 70% da máxima, pelo menos. Um outro ponto é que o carboidrato está tão baixo que se ele se desgastar demais nesse aeróbico, ele não consegue treinar. E a modalidade específica dele é a musculação, para construir músculo. Ou seja, qual que é a prioridade máxima de um fisiculturista? É treinar bem. O resto é segundo plano. Então o que ele faz? Come um carboidrato todo de pré-treino, desce o pau, depois, com o resto de energia, ele vai fazer um aeróbico do jeito que der e depois ele faz outro aeróbico do jeito que der. E aí vocês começam a entender o porquê isso não passa de 30 dias, porque é um plano específico. E aí, de novo, você vai dizer, tudo bem, Leandrão, mas o grande lance do vídeo que eu cliquei aqui não é para saber sobre os atletas. Legal, muito bacana essa história que você contou. Só que eu quero saber se eu posso fazer isso ou não. Você está nos seus últimos 30 dias de finalização do teu físico? Porque se você tiver, de repente sim. Eu tenho alunos na consultoria que fazem. Só que eles vieram construindo, e aí para tirar, vamos pôr aí um aluno meu, homem, que ele está em 8%, ele quer chegar a 5%. Então ele vai fazer isso, mas é 30 dias. Como eu disse, é um corte rápido e afiado. Entra, faz o trabalho e sai. Isso já requer ações prévias e mais o comprometimento total nessas 4 semanas, 30 dias. Por quê? Porque se não tiver consistência, você vai desperdiçar o resultado e gastar uma energia vital absurda. Porque treinar musculação e fazer 2 cardios por dia comendo pouco, meu amigo, se você pegar um final de semana do lixo, você toma um rebote tão grande que aí você fala, tá, agora eu vou ter que estender mais isso aqui porque eu errei aqui. Não, não se erra mais. Quem faz isso não erra, porque é o último estágio. Dali pra frente ele tem que ter estratégias para quando voltar a comer e reduzir esse cardio, não ganhar um monte de gordura. Até porque um pouquinho de gordura é tendencioso que ele ganhe. Lógico, você não vai manter uma condição de 5% de gordura o ano inteiro, esquece. Ah, Leandro, mas eu mantive. Então você tem uma excelente genética, você não tem massa muscular o suficiente, alguma coisa assim. Porque 5% não é organicamente bom para o corpo manter. Certo? Então pensem numa estratégia de perder gordura, não de porrada, de agressividade. Não é assim que você emagrece e se mantém magro. E sim é um trabalho muito mais estratégico que eu compartilhei nesse vídeo aqui, porque de novo, emagrecer qualquer bobo sabe. O que o pessoal ainda não entendeu é como emagrecer sem sofrer e para sempre. E isso requer inteligência. Compartilhei algumas coisas aqui nesse vídeo para você.